quarta-feira, dia 26/4/2023, e hoje nós estamos iniciando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos começando o 5º livro do Novo Testamento, no nosso projeto Maná Diário. Então hoje nós vamos começar a estudar o livro de Atos, né? Uma alegria muito grande estar aqui. Bem-vinda, Rose. Então, ontem nós finalizamos a leitura do livro de João e nós finalizamos a leitura dos Evangelhos. Então, nós aprendemos até aqui, nesses 84 dias do Projeto Maná, sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Nós aprendemos sobre o nascimento de Jesus, sobre o que Jesus viveu, sobre o que Jesus passou, sobre como Jesus morreu, vimos a crucificação de Jesus e a ascensão de Jesus no céu. Isso nós vimos nos 4 evangelhos. E agora nós vamos estudar o livro de Atos. Bem-vinda, Dai, bem-vinda, Ayama, bem-vinda, Maria Lúcia. Vou pedir você que clique nesse aviãozinho, envie essa live e convide alguém para participar conosco do Projeto Maná. Hoje nós estamos começando um novo livro. Então é uma ótima oportunidade para convidar alguém para começar a ler conosco. Amém? Então hoje nós vamos começar o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos é como se fosse... ele vem após, né, os evangelhos, é um livro histórico, e antes das cartas paulinas. Então ele é um livro ali desse meio. E o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Eu já falei isso com vocês antes. Lucas, ele escreveu o livro de Lucas e escreveu também o livro de Atos. É como se fosse um volume 2 do livro de Lucas, né? E Lucas, ele não era judeu, como a gente sabe, ele era médico, e Lucas, ele escreve o livro de Atos também como uma testemunha ocular. Por quê, gente? Porque lá na frente a gente vai ver, e quando a gente vê isso eu vou marcar, acho que é lá no capítulo 10, Lucas, ele tá com Paulo nas viagens. Então, Lucas, ele foi uma testemunha ocular disso que ele escreveu no livro de Atos. Bem-vinda, Cida, bem-vinda, Bruninha. Hoje, cada um pegando a sua Bíblia aí, vamos ler Atos 1. Estou fazendo aqui um resumão do livro de Atos. Então, Lucas vai trazer no livro de Atos o relato sobre a expansão da igreja, né? Então, ele vai trazer esse relato de expansão da igreja e vai fazer também como que uma defesa ao evangelho. Lucas, ele quer mostrar para Roma que a expansão do evangelho não é uma rebelião. A expansão do evangelho não é uma conspiração contra o Estado. Então, Lucas também vai mostrar isso aqui no livro de Atos. E o livro de Atos, ele pode ser dividido em 2 grandes partes, né? A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, conta a história do ministério de Pedro, que era, o ministério de Pedro foi para os judeus. E a segunda parte, do 13 ao 28, vai contar o ministério de Paulo, que já foi para os gentios. Bem-vinda, Mami. Então, vamos começar a ler agora o livro de Atos, né? Estava fazendo um resumão do livro de Atos e eu vou falando aqui a partir do momento que a gente for lendo. Então, vamos lá. Então, versículo 1. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho e até o dia em que ele foi levado para o céu. Então, primeira coisa, esse livro foi escrito para Teófilo, né? A gente viu isso lá em Lucas. Esse livro, Teófilo era grego. Esse livro, né, é uma continuação de Lucas. E qual que é o objetivo desse livro? Ele já diz no início. No primeiro livro, eu contei tudo o que Jesus fez e ensinou. Então, nesse livro, eu vou continuar falando o que Jesus continuou fazendo e ensinando. Só que dessa vez, Jesus está fazendo e ensinando através da igreja, através do corpo. Então, isso é interessante, gente, porque eles falam sobre... Lucas está falando sobre Jesus fazer e ensinar.
E é importante porque quando você faz e ensina, você tem autoridade. Você só tem autoridade quando você ensina aquilo que você faz, quando você fala daquilo que você vive. Então, que nós possamos buscar essa autoridade na nossa vida, de primeiro termos uma vida com Cristo, para depois a gente falar sobre isso, sobre testemunhar isso, né? E é interessante que isso vem de tudo que a gente tem falado, de tudo que a gente falou ali no livro de João, que nós não falemos apenas da boca para fora, mas que nós vivamos aquilo que falemos, né? Então, que a gente entenda que primeiro a gente vive, depois a gente fala. Amém? Então, o livro de Atos, ele vai encerrar o ministério terreno de Jesus e vai dar início à expansão da igreja, que é o ministério do Espírito Santo. Então, vamos continuar. Verso 2, segunda parte do verso 2. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Então, a gente viu que Jesus, depois que ele ressuscitou, a gente viu lá ontem sobre a ressurreição de Jesus, né? Ele ficou 40 dias com seus discípulos. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Então, olha só. Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos. E essa ordem, ela não está só aqui, não. A gente já leu ela antes. Acho que em Lucas também está dizendo isso. Em outros evangelhos também dizem isso, ó. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Então, Jesus, ele está falando, fiquem em Jerusalém. Peraí. É isso mesmo, ó. Lá em Lucas, está dizendo isso aqui também. Que Jesus, quando subiu, falou, esperem em Jerusalém, ó. Lá em Lucas, finalzinho de Lucas 29:49. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha para vocês, venha sobre vocês. Então, Jesus está dando uma ordem para o povo. Fique em Jerusalém, espere a promessa. E aí eu pergunto, qual foi a promessa de Jesus? Qual foi a promessa que Deus deu para os apóstolos? Foi prosperidade financeira? Foi saúde? Foi não passar por tribulações? Foi ter uma vida perfeita? Não. Não foi essa a promessa que Deus deixou para os seus discípulos, que Deus deixou para nós. A promessa é essa aqui, ó. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, a promessa que Deus deixou para nós foi o Espírito Santo. O poder que Jesus falou para eles esperarem que eles iriam receber vem através do Espírito Santo. Então, nós temos que entender, nós temos que buscar continuamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. E vamos continuar, ó. Jesus continuou. Então, olha só, Jesus disse isso. Aí o povo falou assim. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Eu já falei isso com vocês várias vezes. O povo estava esperando um Messias político. Eles estavam esperando que Jesus viesse e devolvesse o reino para Israel. Tirasse o povo judeu do subjugo de Roma. E não é isso que Jesus está falando. Então, olha só. Então, os discípulos vão e perguntam, então é agora que o Senhor vai devolver o reino para Israel? E aí, gente, Jesus responde assim, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Os discípulos de Jesus estavam preocupados com Jerusalém, com Israel, aquela região ali. E aí Jesus fala com eles: eu tenho para vocês muito mais. O meu reino é muito mais do que apenas em Israel. O meu reino é para os confins da terra. Então Jesus aqui, ele está dando um mapa sobre o crescimento da igreja, né? E o livro de Atos, ele pode ser reduzido, não é reduzido a palavra que eu queria, resumido em 3 palavras. Então, o livro de Atos, ele pode ser resumido em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Porque quando Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo desce e a igreja cresce. Vocês entenderam? Vocês entenderam que a ordem tem que ser essa? A igreja só vai subir quando ela recebeu, a igreja só ia crescer depois que ela recebesse o poder do Espírito Santo. E esse poder só ia chegar depois que Jesus fosse assunto ao céu. Porque essa foi a promessa, a descida do Espírito Santo, o poder que vinha do alto. E aí Jesus diz que quando eles recebessem poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão o que, gente? Minhas testemunhas. Então Jesus está falando que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós precisamos testemunhar. Já falei com vocês aqui várias vezes sobre testemunha, e vou falar lá no final sobre testemunharmos. Então guarda essa palavra. Você é testemunha. E aí, gente, interessante que aí Jesus fala aqui, ó. Então vai começar em Jerusalém. E aí a gente vai ver que do capítulo 1 ao 7, o crescimento da igreja vai acontecer em Jerusalém e na Judéia. Então tá aqui, ó, Jerusalém e Judéia. Do capítulo 8 ao capítulo 11, o crescimento vai avançar para Samaria. E do capítulo 13 em diante, que é o ministério de Paulo, aí o ministério vai expandir. O evangelho vai expandir até os confins da terra. Então Jesus estava falou isso aqui em Atos 1:8. E foi o que aconteceu no livro de Atos todo. E a gente vai estudar isso. A expansão da igreja de Cristo no livro de Atos. E aí, gente, quando Jesus, depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado ao céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então agora Jesus subiu aos céus e agora os discípulos têm que ir e têm que espalhar a mensagem como testemunhas, porque um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. E o nosso papel antes dele voltar é sermos testemunhas dele nessa terra. E aí, gente, continuando, depois que Jesus subiu, então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa ocasião, Pedro se levantou e disse: então vamos lá. A igreja sempre se reunia para orar depois que Jesus foi assunto ao céu. E aqui eles estavam em uma reunião dessas, né? Eles estavam em uma reunião dessa e
E aqui dizia que tinham 120 pessoas. Então, a igreja começou com 120 pessoas. E a gente vai ler aqui no livro de Atos como que o crescimento foi exponencial, como a Daiane acabou de escrever aí. O crescimento da igreja foi exponencial. Era 120, passou para 3.000, passou para 5.000. E assim, de maneira poderosa e sobrenatural. Por quê, gente? Porque é o poder do Espírito Santo. Não é com a força do braço humano. É com o poder do Espírito Santo. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eles estavam aqui reunidos e Pedro se levantou. Pedro era o líder. Eu falei com vocês que Pedro ele vai liderar aqui. Do capítulo 1 ao 12, está contando o ministério de Pedro. E aí Pedro vai falar que eles têm que escolher uma pessoa para substituir Judas Iscariotes, que tinha sido o traidor. Então, eles iriam escolher outra pessoa. Mas eu quero lembrar vocês quem é Pedro. Porque nós estudamos ontem sobre Pedro. Pedro aqui, ele está cheio de autoridade, ele está comandando uma igreja. Mas Pedro ontem, no livro de João, foi curado por Jesus. Pedro permitiu ser curado por Jesus. Então, entenda que quando você se permitir ser curada e restaurada por Jesus, você vai ser muito usado por Ele. Ele quer, eu falei isso com vocês ontem, independente do jeito que você está, Jesus quer te trazer, Jesus quer te curar e Jesus quer te usar. Então, olha só, primeiro, você precisa reconhecer Jesus. Isso é o básico, isso é o que nós estudamos no Evangelho. Primeira coisa, você tem que reconhecer que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus é o Messias. Você tem que reconhecer a sua dependência a Deus. Você tem que reconhecer que você não é nada, que você é pecador. Mas você tem que entender que Jesus te amou e Jesus te quer da maneira que você está. Jesus ontem remontou 2 cenas para trazer Pedro de volta. Para dizer, ei Pedro, eu te escolhi. Diga aí para você, ei Priscila, eu te escolhi. Ei Daiane, eu te escolhi. Ei Duca, eu te escolhi. Ei Kelly, eu te escolhi. Ei pastor Marcelo, eu te escolhi. Ei Iva, eu te escolhi. Ei Cida, ei Bruna, ei Rose, eu escolhi vocês. Ei Maria Lúcia, ei Ayama, diga aí, cada uma com seu nome. Cada uma com seu nome. Eu te escolhi. Ei Priscila, eu te escolhi. Jesus me escolheu. Jesus te escolheu. Mas você precisa se permitir ser tratada por Jesus. Pedro se permitiu. Pedro foi curado em volta daquela fogueira. Pedro reconheceu a sua insignificância. Pedro reconheceu que ele deveria amar Jesus muito mais do que ele amava. Pedro reconheceu que ele não era nada. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Nós temos que reconhecer que com a nossa própria mão a gente não consegue. Nós temos que reconhecer que sozinhas nós não conseguimos. Nós precisamos de Jesus. E Pedro foi curado. Pedro foi restaurado. E Pedro, nós vamos ver aqui o quanto ele foi usado. Pedro se permitiu ser curado, se permitiu ser restaurado. E Pedro foi cheio do Espírito Santo. Quantos aqui hoje quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero testemunhar a Cristo todos os dias da minha vida. E é isso que está falando aqui. E aí Pedro fala, olha, nós precisamos escolher outra pessoa. Mas é qualquer pessoa que eles querem escolher? Não. Eles vão escolher o mais rico? Será? Que eles vão escolher o que fala melhor? Será? Será que eles vão escolher o mais bem relacionado? Não. Vamos ver qual é o pré-requisito para a escolha do novo apóstolo. Pedro fala, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia que foi levado ao céu. Pedro queria escolher aqui uma testemunha, como eles eram.
Pedro estava dizendo que eles precisavam escolher uma testemunha, assim como eles eram testemunhas. Nós estamos aqui como testemunhas. Nós estamos aqui como testemunhas. Pedro diz que quer escolher alguém para testemunhar junto com eles sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Eu já falei com vocês aqui sobre sermos testemunhas da ressurreição de Cristo e sobre sermos testemunhas do que Cristo fez na nossa vida. Esse é o nosso chamado. E quando nós somos testemunhas, nós evidenciamos que nós somos cheios do poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse isso lá em 1:8. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, nós hoje temos que ser testemunhas de Cristo diariamente nas nossas vidas. Jesus, ele nos chama para testemunhar. Jesus, ele, como eu disse para vocês, Jesus, ele te chama. Jesus, ele te cura, ele te restaura, ele te enche do Espírito Santo e ele te envia para testemunhar. Quantos aqui quer ser testemunha de Cristo? Quantos aqui quer ser cheio do Espírito Santo para testemunhar a respeito do que Cristo fez quando ele viveu na terra e a respeito do que Cristo fez na sua vida? E é isso que nós vamos ler aqui no livro de Atos. Muitas testemunhas. E eu quero te pedir, não perca Atos 2, porque o fogo vai começar a descer. E eu quero esse fogo para minha vida. Quem aqui quer o fogo de Cristo? Nós temos que entender. A grande ênfase do livro de Atos é oração e palavra. Oração e palavra. Nós temos que orar. Nós temos que nos derramar diante de Cristo. E nós temos que ir, falar, testemunhar. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós no nosso maná de hoje. Que nós possamos buscar a reconciliação com Cristo, a cura, para que nós possamos viver uma vida de testemunhos. Viver uma vida como testemunhas de Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor veio, o Senhor viveu, o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou e o Senhor subiu ao céu. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco, para ser nosso consolador, para ser nosso ensinador. Te agradecemos, Espírito Santo, pela sua presença. Reconhecemos, Espírito Santo, a tua presença nas nossas vidas. E nós te pedimos, vem mais sobre nós. Enche-nos mais da tua presença. Queremos mais. Quantos aqui querem mais? Quantos aqui querem mais do Espírito Santo sobre a sua vida? Busque, peça a Deus que o Espírito Santo nos encha cada vez mais. Queremos ser cheios, Pai, do Espírito Santo. Queremos ser cheios, Deus, do Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser revestidos com o poder que vem do alto. E queremos testemunhar a ressurreição de Cristo. Queremos testemunhar o amor de Cristo. Queremos testemunhar a transformação feita através de Cristo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então, estou muito feliz. Hoje nós começamos o livro de Atos. Amanhã temos Atos 2. E eu te espero amanhã às 7h30. Vou encerrar a live. Eu quero te pedir, curte essa live. Compartilhe essa live com alguém. Comente. Me ajude a alcançar mais vidas. Me ajude a alcançar mais vidas como testemunha. Eu quero testemunhar. Eu estou aqui para testemunhar o que Deus fez, o que Deus faz na minha vida todos os dias. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã, 7h30.